Olá pessoal, hoje vamos falar dos fungos Glomeromicota. É um grupo pequeno de fungos, mas muito interessante, muito particular e também considerado de grande importância. É um grupo pequeno de micorrizas, são as endomicorrizas, que vivem de uma forma muito mais estreita, muito mais íntima com as plantas, né? Esse grupo, então, ele é super interessante e importante, principalmente do ponto de vista evolutivo, porque sem esses fungos, a vida no planeta ela não seria da forma como a gente conhece hoje, né? Do ponto de vista ecológico também, os ecossistemas hoje são mantidos de certa forma, com as suas particularidades, da forma como a gente conhece, por conta dessa associação micorrízica, né, desse grupo de fungos com as plantas, certo? E também são muito importantes para a sociedade. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês entenderem o que eu quero dizer com isso, né? E são muito particulares, são muito interessantes porque não apresentam ou não é conhecida ainda a reprodução sexuada, é um grupo pequeno de de espécies que a gente não entende direito como aplicar esse conceito de espécies. Tá? É um grupo muito particular e que a gente precisa ver nas nossas aulas de fungos. Tá? Então vamos lá. Bom, o filo Glomeromicota foi proposto por Schussler e colaboradores em 2001 como uma linhagem independente, né, e proximamente relacionado ao sub-reino de Cária, onde estão os filos Ascomicota e Basidimicota, que são os filos onde estão os macrofungos. Tá? Então, Glomeromicota, através desse trabalho, passa a ter um destaque, né, dentro do reino dos fungos. É o quinto filo reconhecido nos fungos nesse momento, né? Então, desde 2001, o filo Zygomicota ele vem sendo contestado, ou seja, como um agrupamento natural, né? Na verdade, desde 2001 ele vem sendo tratado já, vem mostrando evidências de que Zygomicota se trata de um agrupamento artificial. Por quê? Porque os Glomeromicota eles estavam classificados, eles estavam colocados como uma ordem de Zygomicota, né? E nos trabalhos mais recentes isso aparece também, né? Então, por isso que hoje a gente vai tratar Zygomicota, e nessa disciplina a gente vai tratar Zygomicota num sentido mais amplo, tá? Num sentido artificial, porque na verdade existem várias outras linhagens, vários outros grupos de fungos que antes eram tratados como Zygomicota e hoje são tratados em diferentes filos. Um dos exemplos é Glomeromicota, né? Que é uma linhagem proximamente relacionada à linhagem do sub-reino de Cária, onde estão Basidimicota e Ascomicota, como eu falei antes. Ok? Nessa outra filogenia mais recente, de 2018, o filo ele volta a ser se não me engano, uma classe dentro de Mucoromicota, tá? Então ele fica aqui dentro desse filo, né? E Zygomicota, então, nesse sistema de classificação, seria representado, digamos, por Zoopagomicota e Mucoromicota. Ok? Mas no mesmo ano, como vocês já sabem, foi publicado esse outro trabalho, que traz um sistema de classificação mais recente, onde Glomeromicota é novamente resgatado como um filo, né? E nesse trabalho o Mucoromicota já é tratado de uma forma como num sentido mais amplo, né? Ou seja, Mucoromicota passa a ser sensulato nesse trabalho, né? Então, Glomeromicota é uma linhagem independente, tá? Que tem suas características, suas particularidades, e a gente vai ver isso nesse trabalho, tá? Nessa aula de hoje. Tá bom? Nesse sistema de classificação, então, Glomeromicota
é irmão desses outros 3 filos aqui, né? E está nesse agrupamento suprafilo que é Mucoromyceta. Tá? Bom, então o Globromicota, como eu disse, é um grupo de endomicorrizas. Na verdade, são micorrizas vesículo-arbusculares. Vocês vão encontrar esse nome de uma forma bem frequente na literatura. Tá? Vesículo por quê? Porque eles formam essas vesículas dentro das raízes das plantas, certo? Essas vesículas são formadas entre as células das raízes das plantas, tá? E arbusculares porque eles formam dentro das células vegetais esses arbúsculos, né? Que na verdade nada mais é do que um micélio super ramificado e super fininho, tá? Ou seja, é a conexão mais íntima do fungo com a planta, na verdade, né? Percebam que o fungo ele entra na célula vegetal, mas esse arbúsculo aqui ele fica entre a parede celular e a membrana celular, ou seja, ele não entra exatamente no citoplasma, tá? Ok? Bom, características gerais. É um grupo de fungos que apresentam hifas cenocíticas, né? Ou seja, a estrutura somática desses fungos não é regularmente septada. Eles não produzem estruturas macroscópicas, né? E não têm células reprodutivas flageladas, como é o caso dos Chytridium-Mycota sensulato que a gente viu, né, já na disciplina. Como eu disse no início, a meiose ela não é conhecida, ou seja, isso quer dizer que a gente não conhece ainda como que funciona, se é que existe, né, a reprodução sexuada nesse grupo de fungos. Tá? São simbiontes mutualistas obrigatórios, ou seja, para os fungos, para as endomicorrizas sobreviverem, elas precisam estar associadas, então, às plantas, né? São chamadas de endomicorrizas ou micorrizas vesículo-arbusculares, como a gente já falou, né? Mas existe uma espécie que se associa com cianobactéria, que é uma espécie do gênero Geosiphon, né? Com nostoc, e depois eu vou mostrar para vocês que é uma particularidade dentro, tá? Bom, estima-se então que esses fungos ocorram em mais de 300 mil espécies de plantas. Tá? Existem até hoje em torno de 330 espécies desse grupo, como eu disse, é um grupo pequeno, né, de fungos. Tá? E essas poucas espécies, na verdade, elas representam uma associação gigantesca, né, porque estão associados teoricamente, a mais de 90% das plantas vasculares. Né? Então, uma única planta pode ter dezenas de espécies de micorrizas, de endomicorrizas associados, para vocês terem uma noção. Tá? É um mutualismo. Por que é um mutualismo? Porque é benefício, tanto para o fungo quanto para a planta. Né? Para o fungo, na verdade, ele recebe açúcares, né, carboidrato, energia, que vem da planta a partir da fotossíntese, tá? E também é na planta em que o fungo encontra o seu ambiente propício para a germinação dos esporos e para a sua reprodução, certo? E para a planta, o fungo, na verdade, ele, por conta de ter as hifas, então ele aumenta de uma forma muito significativa a área de absorção de nutrientes, como esses que estão listados aqui, de água, né? E também, de certa forma, fazem uma proteção das raízes, principalmente contra patógenos, tá? Uma proteção física. Ok? Aqui nesse desenho mostra mais ou menos como que é a terminação de uma hifa, de uma raiz, né? Onde o fungo se instala, então ele penetra essa raiz, ele com as suas hifas ele percorre então esse espaço intercelular e podem formar suas vesículas aqui e dentro das células então ele forma os arbúsculos,
ok? E, obviamente, que esse fungo, então, ele se reproduz através de esporos, e esses esporos, eles são produzidos fora da raiz, ok? Aqui só para mostrar, então, uma imagem das vesículas e outra imagem de um arbúsculo, tá? E, como eu disse, então, os esporos são produzidos fora da raiz, tá? Essa imagem aqui ela é muito legal porque ela mostra, faz uma comparação entre as endomicorrizas, que estão aqui do lado esquerdo, e como que seria essa associação de um outro grande grupo de fungos que formam essas micorrizas também, que são as ectomicorrizas, tá? Então, principalmente as ectomicorrizas estão lá em ascomicota e basidiomicota, tá? As ectomicorrizas, elas são assim chamadas porque elas formam, na verdade, uma rede de Harting, que ela é intercelular e nunca há a conexão do fungo dentro com a célula vegetal, dentro da célula vegetal, né? Então essa é uma grande diferença das ectomicorrizas para as endomicorrizas, porque as endomicorrizas, como vocês já sabem, eu já falei, elas acabam formando arbúsculos dentro das células vegetais da raiz. Mas lembrem, esses arbúsculos ficam entre a parede celular e a membrana plasmática, ou seja, não existe uma ruptura da membrana ou, né? Então, só para que fique bem claro, ok? Os esporos desse grupo de fungos, então, são chamados de glomerosporos, tá? Eles são produzidos nas extremidades das hifas extrarradiculares, como eu já mostrei, e tem uma função específica, né, que é de propagação da espécie. Propagação da espécie. Né? Esses esporos são muito variados, eles podem ter a sua superfície lisa ou ornamentada, né? Eles podem ocorrer de forma agregada, ou eles podem surgir mais ou menos de uma forma ramificada na mesma terminação hifal. Os esporos, na verdade, são a maior fonte de informações morfológicas que são utilizados pelos taxonomistas para o reconhecimento das espécies e dos gêneros, ok? Como eu falei lá no início, esses fungos eles têm uma grande importância evolutiva, né? Então aqui mostrando para vocês um fóssil, teoricamente é de um esporo desse grupo de fungos, que data lá de 400 milhões de anos, que era justamente o período em que as plantas estavam se irradiando no ambiente terrestre e acredita-se, na verdade, que esses fungos tenham auxiliado o sucesso da adaptação das plantas no ambiente terrestre. Né? Então, as plantas colonizaram a Terra aproximadamente 400, 500 milhões de anos, já com essa associação estabelecida. Né? E isso é comprovado através de fósseis de plantas do Devoniano, que tem, nos cortes dos fósseis, dá para a gente ver o tecido vegetal com hifas e com possíveis arbúsculos preservados dentro das células vegetais. Tá? E outra característica importante que mostra isso é que ainda hoje, né, a grande maioria das plantas tem esse tipo de associação. E é uma associação benéfica, principalmente as plantas. Tá? Então, agora, para encerrar a nossa aula, eu queria só falar de algumas importâncias. Né? Esses fungos eles produzem uma substância nas hifas que se chama glomalina e que é responsável por essa agregação do solo, né? Ou seja, é um grupo de fungos muito importante para não acontecer a lixiviação, né, no solo. Tá? Outras características importantes do ponto de vista de aplicação, ou seja, o comércio de plantas que tenham essas micorrizas associadas, ele é muito mais rentável do que a produção de plantas sem as micorrizas. Né? Além disso, esses fungos eles favorecem de modo bem significativo o transplantio das plantas. Né? Quando você quer mudar uma planta de um lugar para o outro, e a taxa de sobrevivência é muito maior quando a planta tem esse tipo de associação micorrízica. Tá? Então, uma outra característica também é que
esses fungos eles acabam aumentando a tolerância da planta aos patógenos, né, especialmente nas raízes. Tá? E aumenta também a tolerância a outros fatores abióticos, né, como seca, salinidade, metais pesados. Ou seja, as plantas que têm associação micorrízica, elas toleram com maior facilidade períodos de seca ou períodos de maior salinidade, ou metais pesados, né? E isso é fácil de observar em experimentos, né? Na verdade, é um grupo de fungos e de plantas que vem sendo testados já há muito tempo, né? E que essa associação mostra como as plantas, na verdade, toleram a certos estresses, né? Dá para ver isso claramente em alguns tratamentos, né? Seja hídrico, seja salino, como eu já falei. Tá? Então, as plantas mais bonitas, vamos dizer assim, mais vistosas, né? Mais saudáveis aqui são as plantas que têm associação micorrízica, tá? Então, as plantas que não têm associação micorrízica, como em uma condição desfavorável, como por exemplo de estresse hídrico, elas acabam não conseguindo se desenvolver de uma mesma forma se tivessem associados ao fungo, tá? Bom, Geosífon, então, é um fungo desse grupo, Glomeromicota, e ele é mutualista, ele é simbiótico com uma cianobactéria, né? Então, qual é o resultado de uma associação entre fungos e algas? É um líquen, né? Então, uma brincadeira aí, mas é uma curiosidade do filo Glomeromicota, dessas endomicorrizas. Tá? Bom, quando tivermos aulas práticas, então a gente vai mostrar para vocês uma série de lâminas, onde vocês poderão ver esporos de diferentes gêneros e espécies desses grupos de fungos, assim como vocês poderão ver também vesículas e os arbúsculos. Tá? É isso aí, pessoal. Por hoje é só. Um abraço e até mais.